Olá, querida e queridos, sejam bem-vindos a mais um Movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia de o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 56 e é dia 28 de julho de 2021. Damos a você aqui as boas-vindas. Desejamos que esse curso esteja motivando o teu coração, a tua consciência, esteja despertando o teu olhar, né? Nós estamos entrando em contato com um conhecimento ancestral, milhares de anos de sabedoria acumulada e é transferida para você. Você vai perceber, por exemplo, neste momento nós estamos vendo Abraão e estamos vendo a história de um servo de Abraão chamado Eliezer, como que a mentalidade, né, o mindset, como hoje está em praça dizer, né, está em voga dizer, ou seja, como que a configuração da tua mente por você frequentar um lugar, conhecer determinadas pessoas e ir introduzindo esses conceitos, vai transformando a tua perspectiva de vida. Nós diríamos que em todas as dimensões, né? Você com a tua saúde, você com o teu contato familiar, com o teu relacionamento com os amigos, trabalho, tua atitude como cidadão, tudo vai sendo alterada com uma visão mais profunda, cósmica do teu papel no universo. Isso vai dando sentido à tua existência, isso vai dando direção, propósito, missão e vai alterando completamente a tua vida. Os escritos, a consciência hebraica, a dimensionalidade, a profundidade da sabedoria contida em milhares de anos de experimentação humana. Você vai ver acertos, vai ver erros, vai ver a sabedoria, a resultante de tudo isso trazida para você. Uma oportunidade incrível. Vamos a mais um capítulo. Espero que isso toque o teu interior e que você vá se tornando um gigante, vai se tornando cada vez mais alinhado com a qualidade destes homens, os profetas hebreus, o Cristo, Jesus, o Cristo, os apóstolos, né, a nação que já tem quase milhares de anos de cultura, né? Os judeus contam o tempo aí, estão quase no ano 6.000, 5.800 e pouco. Tudo isso você pode adquirir e passar a ter uma nova mentalidade. Então vamos para o nosso Consciência Hebraica, como sempre fazemos aqui nos ventos do nosso Consciência, porque Consciência Hebraica, nos capítulos anteriores, a gente detalhou bem isso. Então você pode pegar, se você vier na sequência, nós vamos só passar rapidamente os pontos principais, você pode parar a tela e lê-los, nós vamos começar a acelerar aqui. Nós damos alguns motivos do porquê Consciência Hebraica e convidamos você para vir com a gente para o início de tudo e de todas as coisas. Esse é o curso que te coloca bem no início e vai te levar até o Apocalipse, né? Então o nosso jato está aí ao teu dispor para uma viagem cósmica. Bom, neste bloco nós já adicionamos algumas compreensões novas. Sempre que tem compreensão nova a gente faz um pequeno comentário para você. O primeiro dele é o legado de um homem através de um servo, de um filho, uma linda lição. Nós já havíamos comentado isso, né? Estamos vendo o servo Eliezer e percebendo a transformação deste homem, né? Como ele se porta, como o grau de consciência dele. Daqui a pouco nós vamos ver Isaac, o filho de Abraão, que vai herdar a mesma consciência, a mesma relação com o sagrado, com o eterno, a mesma compreensão de vida. Então, é o que nós estávamos falando logo na abertura, né? Se você adquire uma consciência profunda a respeito de si, a respeito do outro, a respeito da vida, tudo isso vai interferir na maneira de você viver e organizar a sua existência. O arbítrio humano e as várias possibilidades de destino. Olha, nós vamos começar a entrar em coisas profundas, né? Não sei se para você, o que você compreende? Há um destino fixo? Dependente do que você faça, você vai vivê-lo. Então, na consciência hebraica, o que nós vemos?
e uma das principais condições, atribuições do ente humano, do ser humano, é a capacidade de escolha. E a divindade, o ser eterno, infinito, que criou de si mesmo todas as coisas, leva isso muito a sério. Então ele permite que você realmente tenha uma faixa de arbítrio, né? Nós não temos livre-arbítrio no sentido de termos todas as possibilidades diante de nós. Só a divindade tem esse leque infinito de possibilidades. Nós temos uma faixa de arbítrio, né? Nesta faixa nós temos liberdade, livre escolha, livre arbítrio dentro da faixa que possuímos. Ora, se você coloca 7 bilhões de seres humanos em um planeta e você dá certa faixa de arbítrio para cada um deles, evidentemente você não terá um único caminho linear definido da história humana e dos acontecimentos. Você terá possibilidades. Isso nós vamos estudar, vamos começar a ver algo muito interessante para você meditar. E aí nós vamos também falar sobre as profecias, né? Porque vamos encarar ali uma profecia falando a respeito de Esaú e de Jacó. Então, prepare-se, vai ser muito interessante nós vermos tudo isso. A difícil compreensão do paradoxo atemporal-temporal. Olha, desde o início do curso a gente vem falando várias vezes sobre esse assunto. Yahvé, Elohim, Adonai, a divindade, o eterno, ele gerou o tempo, mas ele é transcendente a todo o tempo. Ele é o formador do tempo, mas ele é o todo e ele é o eterno. Então, para ele não está preso ao tempo, sujeito ao tempo, limitado ao tempo. Ele apenas é o formador do tempo. Dentro da limitação do tempo, as regras seguem seguindo a contagem temporal, seja passado, presente e futuro. Mas a própria física hoje já demonstrou que a coisa não é tão linear assim. Há a dimensão do atemporal cercando o temporal, ou seja, o eterno, o indimensional, aquilo que não tem começo, meio e fim, aquilo que não tem passado, presente e futuro, que pertence a uma outra lógica. Ele abarca o tempo. Nós vamos mostrar isso no nosso gráfico da criação. E você vai começar a entender que há realmente esse paradoxo da visão do atemporal para o temporal, que é única e exclusiva da divindade, e a visão do temporal para o atemporal, que é onde nós estamos nesse momento e é onde tudo obedece o princípio da temporalidade. Não perca, esse é um raciocínio profundo que aos pouquinhos você vai compreender ficando por aqui. Os caminhos da genética crística para a geração do Messias, o fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, e as escrituras como composição de mão única que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual. Onde estávamos? Estávamos em Gênesis 24, de 1 a 67, e vemos aqui, vamos fazer a leitura e os comentários. Então, do 36 ao 48, ele faz um relato que repete o que já estava descrito no nosso episódio anterior. Se você não viu, vá lá no YouTube, procure a nossa playlist, é só você entrar no YouTube Consciência Hebraica, na playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, tem todos os episódios lá. Então, continuando o 49, diz assim, Gênesis: Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber. Ora, só atualizando, né, se você não pegou o contexto, para você não precisar ouvir o outro capítulo todo, depois você vê com calma. Nós estamos no momento em que Abraão envia Eliezer, um escravo, um servo seu, para que ele busque uma esposa para Isaque. Há um princípio genético, o princípio da formação do Messias. Tudo isso vai contribuir para a formação do DNA, dos genes, que lá na frente em José e Maria irão formar Jesus o Cristo. Então, a divindade hebraica está conduzindo a formação genética, alinhando um povo para que nasça o Messias hebreu. E aqui Abraão tem a intuição forte de que Isaque não case com mulheres
cananeias, mas vá buscar uma esposa lá nas terras de onde ele procedeu, Mesopotâmia, o Iraque, né? Atual Iraque. E assim o Eliezer sai nessa missão e ele faz uma proposta, encontra realmente uma donzela, uma jovem que é da família de Abraão. E ele está agora já, identificou a jovem e está tratando de levar o seu senhor Abraão. Nós estamos nesse ponto da história, ele está conversando com a família. Vamos lá. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazei-mo saber, para que eu vá à direita ou à esquerda. Então ele está perguntando, olha, se eu vou poder levá-la como esposa, né, para o Isaac, que é filho do meu Senhor, então vocês me respondam, mas se vocês não permitirem que ela vá, me digam também, esse é o contexto. Então responderam Labão, que era irmão de Rebeca, e o Betuel, que é pai, e disseram, do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Então eles ficam com temor, tem uma certa... Estão vendo que aquilo tem uma direção do sagrado. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. Então eles acabam concordando, né, de que realmente é algo extraordinário, ele tem encontrado ela do jeito que aconteceu e tudo mais. Então eles, neste ponto, liberam, mas percebe que vai ser algo difícil aqui. Eis que Rebeca está diante da tua face. E aconteceu no 52 que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. A gente sempre vê a referência dele, a deferência dele com a divindade. E tirou o servo joias de prata e joias de ouro, vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse, deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe, fica a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemos a ela. Chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e seus homens. E abençoaram a Rebeca, e disseram-lhe, ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Rebeca se levantou com suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Então aqui nós continuamos vendo, né, a qualidade espiritual do servo de Abraão, né, a sua relação com a divindade hebraica, e também vemos, aqui você vê como ele usa, né, a questão das joias, né, primeiro a reverência dele a Deus, depois ele usa prata, ouro, vestidos, então um recurso material que acaba sendo necessário para impressionar a família, para que a família saiba que eles têm posses, recursos, né? Depois eles concordam, mas chega de manhã eles falam, olha, não, deixa que ela fique mais 10 dias, né? E aí ele mostra uma determinação muito grande, um propósito com Deus, um propósito com o seu Senhor, dizendo, olha, não, eu fui prosperado até aqui, eu não posso me demorar, eu tenho que ser diligente, deixa-me ir ao meu Senhor, ele enfatiza aqui, né? E eles falaram, não, mas a donzela pode ficar mais um tempo conosco, etc. E vejam, apesar de toda esse acontecimento, de todas essas cristicidências, né? Nós não chamamos nem de coincidência, mas chamamos de cristicidências, eles verem um fato impressionante, mas o fato de despedir uma filha, uma irmã, né? Eles ficam assim surpresos, não é muito fácil isso, né? Então ele acaba dando aqueles presentes, então há uma função
da prosperidade material que teve Abraão, que teve Isaac. Então vocês veem que quando os bens materiais são aplicados a favor das coisas espirituais, eles cumprem um papel maravilhoso, equilibrado, perfeito na nossa vida. Só nós temos essa direção, né? Não deixarmos que as coisas materiais governem a nossa existência. Que o dinheiro, que os bens, que os teres, os haveres, né? Ou que a nossa fama, ou que a nossa imagem para os outros controle a nossa vida. Mas nós agirmos de maneira a nós sermos senhores, colocando a serviço as coisas materiais ou aquilo que nós temos para oferecer, as qualidades que temos pessoais, ou aquilo que temos, aquilo que podemos conquistar materialmente, darmos uma aplicação espiritual para essas coisas, uma finalidade maior do que propriamente o nosso ego, só as nossas coisas. E aqui nós vemos essa beleza, né? Então Deus prospera Abraão e Isaac, e nesse momento eles usam dessa prosperidade para propósitos espirituais, né? Então ele faz isso, e aí eles falam, não, então vamos perguntar para ela se ela está pronta, né, para partir. Então eles falaram, não, vamos chamar a Rebeca, porque uma coisa repentina assim, vamos ver como é que está o ânimo dela, o espírito dela, né? E é incrível como Deus promove em Rebeca, através de todas essas coisas também, de ver os bens, os presentes que ela recebe, servem de incentivo, né? Também a dimensão da espiritualidade, ela era temente, ela tinha uma certa visão da espiritualidade, né? E ela então, o que ela responde? Eles vão chamá-la, né? E eles disseram, irás com este homem? E ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, e ela então pega a sua ama, então os servos de Abraão, e seguem para encontrar com Isaac. Então aqui a gente vê a diligência do servo de Abraão, de Eliezer. Vemos também a atitude de Rebeca, uma direção espiritual, e eu queria refletir com você, né? Não sei como é que você olha a tua vida, os mapas, os pontos que vão se colocando pela vida, no âmbito profissional, familiar, as decisões que você tem que tomar, as escolhas que você deve fazer, as dificuldades que muitas vezes surgem no caminho, né, com amigos, com cônjuge, com filhos, com trabalho, com finanças, né? E como você compõe esse mapa, como você dirige tudo isso. Então aqui nós estamos aprendendo pela sabedoria milenar do povo de Israel a importância de nós, primeiro, estarmos conectados com o Criador. Vocês veem que Eliezer, a todo momento, ele fala com o seu Criador, ele ora, ele se inclina, ele presta reverência, ele está ligado consciencialmente com o seu Criador. Então, essa é a primeira sugestão que nós deixamos para você. Não sei se você tem estabelecido um princípio diário, né, ou algumas vezes por semana, mas com frequência, que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, de você parar o mundo, né, puxar o freio do planeta Terra, parar a rotação da Terra, silenciar, respirar, por alguns instantes ler um texto, ouvir uma música sagrada, né? Falar com o teu Criador, expondo as coisas do teu mapa, aquilo que está acontecendo com você, silenciar, ouvir intuitivamente a resposta, aguardar alguns instantes para ver se algo é falado ao teu coração, e depois durante o dia estar atento, né? Jesus tem uma frase, o Cristo, dizendo, orai sem cessar. Bom, ele não quis dizer para você ficar de joelhos o dia inteiro rezando, mas ele falou, viva o teu dia a dia, vá para o teu trabalho, vá para a sociedade, vá para os teus afazeres, mas permaneça centrado no Pai, né? Que o coração permaneça centrado no Criador, né? Há um gesto árabe muito bonito, onde eles fazem esses 3 gestos, né? Que o meu coração, que os meus lábios e a minha mente estejam
louvando o Criador, estejam em harmonia com o Criador, estejam em sintonia com o Criador, né? Então que você possa também estar nesta mesma qualidade, a recomendação de Yeshua HaMashiach, permaneça no eterno, não importa em que situação você esteja, ele é o todo e todas as coisas. Não há um lugar vil ou um lugar nobre que a presença de Deus não seja, porque ele é o formador de todas as coisas. Então, envolva o Criador em tudo. Ele é tudo, ele está em tudo. E o teu mapa começa a ser composto de uma maneira diferente, inusitada. Ele vai conduzir você, né? Deixando de ser conduzido pelas suas necessidades, ou pelos seus desejos, ou pelos seus instintos, mas você começa a ser guiado pelo que nós chamamos de vontade. A vontade é esta harmonia do ser humano com um princípio eterno, realizador, profundo da natureza humana e de todo o universo. Então, com essa lição, nós seguimos adiante. E agora no texto, vamos em Gênesis 24, de 1 a 67. Então lemos assim: Ora, Isaac vinha de onde se vem do poço de Beer-Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e desceu do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. E aqui nós temos algumas reflexões, né? A formação espiritual dada por Abraão a seu filho Isaac, um encontro romântico preparado pelo Eterno para os dois, o arbítrio humano e as várias possibilidades de destino. Muito bem, então iniciando aqui no texto, né, a gente percebe este princípio que eu acabei de falar para você. Olha a sabedoria hebraica aqui. Onde estava Isaac? Isaac havia ido orar no campo. Então, aquilo que nós acabamos de recomendar para você é o que a consciência hebraica recomenda. Isaac vai ter o seu destino caindo nas melhores linhas, né? Há uma oração muito bonita, que eu compreendo, tenho um entendimento maravilhoso da vida, que é aquela que diz: Senhor, leva-me ao encontro das minhas melhores opções. Então não há uma única opção, existem várias. Existem as melhores, também existem as piores. Então você pode orar, né, para que você vá ao encontro das tuas melhores escolhas, melhores opções. Isaac estava nesta qualidade, em meditação, em oração, buscando direção para a sua vida. Enquanto ele orava, lá no Iraque, todas as coisas aconteciam para favorecê-lo, para contribuir para a sua vida, trazendo a mulher que ele amaria, que geraria os seus filhos e que lá na frente geraria o Senhor Jesus. Então a nossa pergunta é, né, estamos fazendo as nossas melhores opções? Estamos fazendo as nossas melhores escolhas? Nosso mapa está sendo dirigido pelo Eterno? Nós temos realmente priorizado, colocado isso como algo fundamental na nossa existência? Então aqui nós temos, né, também essa qualidade de Isaac. Isso tudo vem de onde? Vem de Abraão, pai de Isaac. Ele viu isso no seu pai. Então, ele via a dedicação, o trabalho, a busca espiritual do seu pai. Então, uma recomendação importante para você: procure que a sua vida seja real, né? Que seja autêntica. Abraão vivia a sua espiritualidade por escolha, por
ele escolheu Yahvé Elohim Adonai como seu Deus. E aquilo era o princípio norteador da sua vida. Isaac viu, inclusive, ele ser levado para uma pia de sacrifício, né, pela fidelidade do seu pai. E isso o aproxima deste Deus. Então ele vê a realidade espiritual que Abraão vivia. Então, se você escolher a vida espiritual, que os seus filhos, que as pessoas que estejam ao teu redor, possam contemplar a autenticidade dessa escolha, que eles vejam que você não faz aquilo por obrigação religiosa, né? Obrigado, ou então só quando você está em público numa igreja ou numa reunião, mas que no dia a dia, na tua maneira de falar, de ver, de agir, de pensar, de escolher, que você está envolto com o sagrado. É assim que você vai dar a melhor formação a um filho teu, a uma filha tua. Se ela olhar em você alguém que vive a espiritualidade com alegria, com espontaneidade, com autenticidade. Aquilo não é uma coisa que você é levado a fazer obrigatoriamente. Aquilo é a principal escolha da tua vida como ser humano. E independente de igreja, independente de local, independente de onde você esteja, é a maneira de você viver. Se a espiritualidade for assim natural, ele irá gerar um filho como Isaac, nessa mesma qualidade, né? E aqui então existe o encontro dos olhares, né? Quando a luz dos olhos meus encontra a luz dos olhos teus, já estava escrito aqui na Bíblia, olha aí, ó, levantou os seus olhos, né? E também Rebeca levantou os seus olhos e viu. Então, a este encontro, ela se coloca de maneira a cobrir-se, né? A colocar-se com um véu do mistério, antes da entrega, né? Tudo isso muito interessante, essa atitude feminina, né? E o servo então contou tudo o que aconteceu e ela foi para a mulher, e Isaac havia perdido a sua mãe e estava agora encontrando a sua amada, sua esposa. Isso consolou o seu coração, né? Então nós vemos um encontro romântico acontecendo aqui, né? Há esse romance, há esse carinho, há esse apreço, né? Que dizer disso, né? Infelizmente, tem pessoas que estão casando por conveniência, casando porque não tem nada melhor para fazer, porque simplesmente por carência, por uma necessidade, né? Muitas uniões estão sendo feitas automaticamente, né? Então não há uma direção do eterno, não há este vínculo do autêntico amor ligando as pessoas, né? Muitos encontros são necessários para que isto aconteça, né? E as pessoas muitas vezes não conseguem esperar, não conseguem confiar, né? E aqui então nós vemos este encontro acontecendo de fato, né? Um encontro que interliga muitas coisas. Muitas vezes as nossas escolhas são muito limitadas, são pressionadas por fatores ligados às nossas necessidades, desejos, né, sentimentos, às vezes, mas sem uma conexão com a vontade do Criador. E isso é possível, nessa história nós vemos que há um propósito aqui que interliga, né? E agora vemos aí a questão do arbítrio. Tudo está sendo firmado em escolhas, né? Rebeca recebeu muitos estímulos, mas ela podia ter dito não. E assim é que nós vemos que vai sendo costurada a história humana. Você precisa consentir, você precisa concordar. Uma vez concordado, aquilo é ligado, e uma linha de destino ali é elaborada.
Nós trabalhamos um livro chamado Código da Bíblia, nos encontros anteriores, e ali houve um livro muito interessante, fala de um israelense que jogou a Bíblia num programa de análise combinatória, e ali ele encontrou muitas revelações do presente escritas ali. E alguém disse para ele, olha, então quer dizer que a Bíblia tem um futuro? E a resposta dele foi fantástica. Ela disse, olha, não tem o futuro, tem todas as possibilidades de futuro. E nós compreendemos assim mesmo, né? Então aqui nós vamos ter outros pontos e vamos entrar nessa questão de arbítrio e dos paradoxos. Vamos seguir na nossa leitura e entrar já no capítulo Gênesis 25. Né? Aqui há um ponto interessante para nós vermos. Vamos comentar a respeito de Abraão, a morte de Abraão, a ligação de Isaac e Ismael. E uma coisa interessante, veja no texto aqui. Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz a Zinrã, Joquizã, Medã e Midian, Gisbaque e Sual. Joquizã gerou a Seba, Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim, Leumim, e os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu presentes. Vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque, enviando-os ao Oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Het. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Bom, aqui nós assim, observamos várias coisas. Né? Olha que interessante, né? Abraão, que já com muita idade gerou Isaque, né? E que Sara considerava ele e ela amortecidos, né? Ora, Sara morre já com bastante idade e Abraão ainda casa com Quetura, e ainda tem virilidade, ainda tem condições, saúde, né, disposição para gerar vários filhos. E desses filhos ainda se destaca Midian. Então nós vamos ver um papel dos midianitas ali para frente. Né? Por exemplo, Moisés, que vamos ver a história ali adiante, vamos ver que Jetro é sacerdote em Midian. Então o conhecimento de Jetro, do Deus de Abraão, vem aqui, ó, porque ele era descendente de Abraão. Então nós vamos ver Moisés ser influenciado, reencontrando essas raízes, né? Por isso que Midian aqui está destacado. E ele gera ainda vários filhos, mas você percebe que ele tem um olhar espiritual. Isaque representa a continuidade que dará no Messias. Ele honra os filhos das concubinas, mas ele cria uma separação, porque Isaque tem que ter um ambiente próprio, ele sente isso intuitivamente, né? Então ele cria essa separação, e ele ainda vive 175 anos. Né? É interessante ver que o 7 e o 5 aqui dão 12, número de Deus, 100, que é o 10, né? O número do homem gerado à imagem e semelhança de Deus. Abraão tem uma plenitude muito grande de vida. Né? E aqui fala, expirou em boa velhice, velho e farto de dias. Seria, ou deveria ser, o natural de toda a gente, né? Nós temos esse equilíbrio de vida, de harmonia, podemos morrer numa condição maravilhosa, como essa de velhice, né? Como Abraão morre. E aqui nós vemos a unidade, olha, Isaque e Ismael unidos no sepultamento de Abraão, que está ali na cova de Macpela, que nós comentamos, é um lugar até hoje visitado em Israel. Muitos vão visitar ali a cova onde Abraão e Sara estão sepultados. Né? E agora, ainda temos um pouquinho, podemos entrar aqui em Gênesis 25, 11 e 24.
E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer Lahai Roi. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos. E ele expirou e morrendo foi congregado ao seu povo. Então, nós vemos aqui o final da vida de Ismael, né, o homem que vai gerar todas as nações árabes e que lá na frente vai ter um descendente que é o profeta Muhammad, Maomé, que vai trazer o povo árabe todo novamente à adoração do Deus de Abraão. Então, ele cumpre o seu papel. E aqui, então, foca-se novamente na vida de Isaque. Né? E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? Ela ficou intrigada com aquela gravidez tão diferente que ela estava tendo, né? E ela então pergunta a Deus, o que está acontecendo comigo? Não? Por que isto é deste jeito? Então o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão em tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Bom, aqui é que vem a difícil compreensão do paradoxo atemporal, a essência das Escrituras. Vamos falar então do arbítrio, né? E tentar compreender isso, porque muita gente, inclusive é citado, né? Paulo vai citar nas cartas ali do Novo Testamento, escritos pós-messiânicos, né, de que mesmo antes de qualquer um dos dois fazer qualquer coisa, já há uma determinação para que um sirva ao outro. Né? Então isso poderia querer dizer de que nós temos um destino fixo, ou seja, que o menor, que seria o que saiu em segundo lugar, nós vamos ver a história de Jacó e de Esaú, iria ser senhor do irmão mais velho, que seria Esaú, que é o primogênito, que nasce primeiro. Né? E aqui entra um ponto muito difícil. Deixa eu dizer algo para você. Toda resposta muito simples para questões muito complexas tendem a estar erradas. Né? Então, quando eu digo assim, há um destino fixo, ou então, não há destino nenhum, as pessoas escrevem linhas que não estão em nenhum ponto indicadas. Essas duas posições, elas são desequilibradas. Então, nós precisamos compreender que, da perspectiva atemporal, todas as coisas já foram realizadas, de fato. Deus não está sentado em algum lugar esperando que os seus filhos sejam gerados. Todos eles já foram gerados. Eles já são gerados, porque lá também não há passado, nem futuro, e nem o presente, no sentido que nós compreendemos. Há uma dimensão atemporal. Então, para isso, o nosso gráfico aqui da criação pode ajudar a compreender. Né? Se nós formos olhar aqui no nosso gráfico paralelo, vou passar o gráfico aqui para você, e nós vamos dar uma olhadinha nele de perto. Né? Então você vê, ó, quando nós ampliamos o gráfico, nós vemos aqui o Rio Jordão. Nesse gráfico circular, seriam essas águas colocadas aqui, né, pelo nosso gráfico. Sam, que fez o gráfico, ele colocou um rio circular, tá vendo? Por quê? Nesta dimensão está o atemporal. E na dimensão do abismo para dentro é que se forma o tempo. Então aqui nós estamos no tempo. Este tempo é um tempo espiritual, este é um tempo material, conhecido pela ciência, que os
diz 15 bilhões de anos-luz, que a ciência afirma ter de tamanho o universo, ele continua se expandindo, né? Aqui está o planeta Terra. Então veja, desta perspectiva atemporal para cá, todas as coisas já foram realizadas, porque aqui não há passado, presente e futuro. Mas nós estamos aqui, da dimensão do tempo para o atemporal, tudo está sendo realizado ainda. Nós estamos tomando as nossas decisões. Nós já as tomamos nesta perspectiva, mas não as tomamos ainda aqui. E isto simultaneamente. E aí é que é difícil compreender. Você fala, bom, então se eu já tomei todas as minhas decisões, então meu destino está feito. Sim, mas é que você já tomou, mas as está tomando ao mesmo tempo. Então, e quando você as está tomando, você tem um leque de possibilidades. Fala, mas então como é que a profecia é possível? Se havia profecia que Jesus nasceria, se há profecia que o anticristo nascerá, como que ela é possível? É que a divindade consegue trabalhar ao mesmo tempo com as duas possibilidades, com as duas coisas simultaneamente. Ou seja, ela permite que você faça todas as escolhas possíveis dentro da sua abertura, né, do seu leque de opções. O teu leque não é infinito, você não é a divindade, mas você tem um certo número de escolhas que te é oferecido. Dentro dessas escolhas, você realmente pode escolher. Só que a divindade consegue combinar, que nem agora na humanidade, são 7 bilhões de indivíduos, mais de 7 bilhões, fazendo escolhas. Mas a divindade permite a liberdade para cada escolha dentro do seu leque e, ao mesmo tempo, ela consegue conectar as escolhas feitas com liberdade de tal maneira que determinados pontos dessa história acontecerão, se firmarão, serão evidentes. A profecia é essa possibilidade do infinito, olhar a análise combinatória de todas as alternativas e, independente das escolhas que forem feitas, a soma final será determinada, mas as somas individuais são livres dentro de determinada faixa. Então, ao mesmo tempo, você tem a determinação profética, mas, simultaneamente, você tem liberdade de escolha. Então, neste ponto, Esaú foi livre para poder escolher e entre várias alternativas. E essas escolhas se dariam mais de uma vez. E ele poderia ter a liberdade de escolher. E Jacó também. Ele teve a liberdade de escolher aquilo que ele seria, dentro das opções que lhe foram dadas. Mas nós tínhamos uma segurança de que o maior acabaria servindo ao menor, de que as escolhas que Jacó fariam, sendo livres, culminariam na opção pelo sagrado, pelo eterno. Você diz, mas então Jacó não poderia não escolher o eterno? Sim, ele poderia não ter sido a figura que ele foi. Se ele tivesse feito as escolhas indevidas, outro Jacó se levantaria. E dentro dessas combinações, novamente, essa estrutura iria ser feita. Eu sei que é difícil compreender isso desta maneira, mas não há outra forma. As escrituras empregam isso em todo ponto. O arbítrio é real, as tuas escolhas são reais e as profecias também são reais. Você de fato faz escolhas. Elas são livres em certo ponto, porque você tem um limite para escolhê-las. Mas o resultado amplo, geral, em determinados pontos, estão determinados, porque a análise combinatória de todas as escolhas, dadas em liberdade, combinarão em determinados pontos chaves, e a divindade sabe disso, porque ela sabe todas as coisas. Ela é cada ponto dessas escolhas em todos os sentidos. Então, nesse gráfico a gente vê essa dimensão. Nós temos também um gráfico paralelo, que pode dar também uma outra perspectiva, né? Nesse paralelo, você vê aqui
a dimensão do tempo, ó, o Rio Jordão aqui já está no sentido horizontal, né? Então, aqui está o atemporal. E para cá do Jordão está o tempo. Aqui acontece o leque das escolhas e as pessoas optam dentro de uma determinada faixa. E essa faixa dá liberdade ao indivíduo, mas ao mesmo tempo todas as escolhas já foram feitas e a divindade sabe que os pontos culminantes acontecerão, o que permite a realização do ato profético. Eu sei que não é simples de se compreender as coisas dessa maneira, mas é um esforço que fazemos, né? De qualquer maneira, a resposta simplista de que há um destino fixo, ou então não há destino nenhum, é tudo aleatório, as duas são improcedentes. É a mescla das duas que está a compreensão devida, mas ela não é simples de ser compreendida. Vendo agora aqui o nosso ponto do texto, né? O que a gente percebe, né? Isaac permanece na mesma qualidade de Abraão, e então ele ora, né, tem essa atitude de conexão com o Criador, e aqui nós vemos o padrão da esterilidade, né? Você está percebendo que várias mulheres da genética de Jesus não geram, são estéreis, né? E se há uma coisa que gerava um sofrimento gigantesco numa sociedade patriarcal, era o papel feminino de gerar filhos, né? Eles tinham necessidade de filhos. Filhos era algo muito diferente do contexto que existe hoje, né? Onde casais podem optar por não ter filhos. Naquela época havia terra, trabalho, havia necessidade de povoamento. Então uma mulher estéril era uma peça quebrada, era alguma coisa que não funcionava de uma maneira que nós nem conseguimos compreender. Até hoje há algum preconceito, né? Imagina naquele tempo. Então isso gera sofrimento, né? E gera dependência do Criador. Há um mistério no sofrimento. Nós não estamos querendo dizer com isso que você deva ser um sofredor, que o sofrimento deve ser procurado artificialmente, mas naturalmente, pela própria formação das trevas, pela constituição do arbítrio, pelas escolhas, pela correção de determinados pontos na história humana, pela aquisição da nossa consciência, o erro acaba se tornando uma estrutura muito importante, que trabalha no interior. E o sofrimento tem um papel. Muitas vezes ele faz com que nós nos revoltemos, nos rebelemos, né? Fiquemos numa atitude contrária, mas outras vezes nos amadurece, nos dá sabedoria, nos faz ir ao encontro do nosso Criador, dependendo dele, buscando dele. E é isso que acontece aqui na vida de Isaac, né? Ele ora insistentemente e com a esterilidade da sua mulher, Rebeca também sofre e ora a Deus, né? Até que ela concebe. E aqui então nós temos gêmeos que são gerados no ventre de Rebeca, e aqui então está a profecia de duas nações, que vai ser os Edomitas, né? Porque o Esaú será chamado de Edom, os Edomitas, e também o povo de Israel, que virá de Jacó. Então, uma direção magnífica do Criador, e nós vamos ver essa história a seguir, né? Como esse contexto acaba ocorrendo, como é que ele se dá. Então, nós ficamos por aqui, nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Pedimos que você visite as nossas redes, o YouTube, deixe o seu like, faça comentários, indique esse vídeo para alguém, passe para algum amigo seu, para alguém que você conhece, para ele assistir. E ali no YouTube você tem as playlists com vários estudos, você pode acionar o sininho para você receber sempre os nossos vídeos, né? O Telegram, se você tem instalado no teu celular, procure lá o Consciência Hebraica, tudo está publicado lá, é uma outra maneira de você acessar. O Instagram e o Facebook estamos melhorando, precisamos aditivar ainda essas redes, no futuro faremos. Nós queremos agradecer a você, que a vida infinita te conduza, que a luz do sagrado, do eterno, te dê um excelente caminho, que você possa ganhar missão, propósito, e que a paz esteja contigo. Até a nossa semana, onde vai ficar cada vez mais empolgante a nossa aventura na formação do Cristo.
a genética de Yeshua HaMashiach. Até lá.